Olá, queridos médicos veterinários, parceiros do Ouro Fino, bem-vindos ao nosso Ouro Fino Petcast. Para quem não me conhece, eu sou Juliana Trigo, médica veterinária da Ouro Fino Pet. Neste mês, nós estamos com a série Sinomose Canina, relacionado ao tratamento inovador com células-tronco. Tá super interessante, pessoal. O programa passado foi demais. Esse vai ser excelente, eu tenho certeza que os próximos também. Quem está conversando conosco é a professora Michele Barros, que ela tem graduação em Medicina Veterinária pela Universidade da Fundação de Ensino Otávio Bastos, FEOB, residência e pós-graduação lato sensu na área de Clínica Médica de Pequenos Animais pela mesma instituição, mestrado pela Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, a USP, com pesquisa voltada para células-tronco, foco em renal, doutorado na Universidade Federal de São Paulo, pela Escola Paulista de Medicina e Células-tronco, foco em neurologia. Hoje, a Michele é professora titular de Semiologia e Clínica Médica de Pequenos Animais do curso de Medicina Veterinária da Pontífica Universidade Católica de Campinas, que é a PUC. Também diretora clínica da International Association Cellular Regenerative Veterinary. Mais uma vez, seja bem-vinda ao nosso podcast. Oi, Ju, obrigada, querida, delícia estar aqui de novo com você, com esse tema que é tão interessante e podendo dividir o conhecimento aí com os colegas, né, principalmente porque a gente está falando de uma doença é uma doença de alta incidência, como eu falo sempre, é uma doença muito debilitante, né? E é muito legal que a gente possa levar alternativas, né, para os colegas aí. Muito bom. Com certeza. No programa anterior, pessoal, nós falamos mais sobre células-tronco, ou seja, nós não demos ainda introdução diretamente na sinomose canina versus o tratamento com células-tronco, mas fiquem ligados, porque esse assunto vai rolar, ok? E hoje eu quero falar um pouquinho também sobre outras doenças que são tratadas com as células-tronco em medicina veterinária. Então, quais seriam essas doenças, além da sinomose canina, que depois a gente vai detalhar um pouco mais sobre o tratamento dela? Oi, Ju, então, as células-tronco mesenquimais, elas acabam trazendo para a gente uma vasta aplicabilidade terapêutica justamente pelas suas funções, né? Então, a gente comentou anteriormente que elas, terapeuticamente, conseguem ter aí uma certa ação de contribuição de regeneração de um tecido, né, de alguns tecidos especificamente, e exerce aquele efeito parácrino, né, secretando todas aquelas moléculas, né, citocinas, com ação anti-inflamatória, fatores de crescimento. E esse efeito parácrino é que nos permite pensar na utilização das células para várias doenças. Esse efeito parácrino, Ju, essa ação imunomodulatória, quando a gente fala principalmente de ação, por exemplo, imunossupressora, né? Toda vez que a gente pensa numa doença autoimune e que a gente precisa imunossuprimir esse paciente, né, utilizar qualquer droga imunossupressora, a gente pode pensar na ação das células, porque as células fazem essa ação imunossupressora, e isso, como eu comentei também, é uma situação bem comprovada por vários artigos científicos, tanto in vivo quanto in vitro, né? Quando a gente reconhece que essas células conseguem ter ação anti-inflamatória, então, quando eu falo de doenças como, por exemplo, a osteoartrose, né, eu posso e devo pensar na utilização das células, por dois motivos, na verdade, né? Falando da ação anti-inflamatória em específico, essas células têm um efeito prolongado, né? Então, a gente vê pacientes que fazem a utilização das células na aplicação intraarticular, né, nos casos de osteoartrose, que estão há mais de ano. Então, eu tenho paciente há 2 anos, 3 anos, pós-terapia celular, bem clinicamente, né? Então, que é isso que a gente busca, é a qualidade de vida do animal. Isso é maravilhoso. Isso é excelente, né, mesmo? Muito bom, maravilhoso.
E o ganho disso, Ju, o que eu acho que é muito bacana é que você tem um efeito prolongado e você não tem os efeitos colaterais das medicações tradicionais. Isso é importante, né? Então, embora a gente tenha a aplicabilidade, né, dos anti-inflamatórios aí, né, de uma maneira geral, a gente sempre deve pensar na questão dos efeitos colaterais e as células, elas não trazem esses efeitos colaterais. A longo prazo, quando a gente usa o anti-inflamatório a curto prazo é uma coisa, agora doenças crônicas, degenerativas, né? Então, doenças que a gente precisa fazer um controle inflamatório de forma crônica, a gente acaba tendo um prejuízo dessas drogas. Então, a utilização das células, elas são bem, se sobressaem, né? São importantes. E ainda falando, por exemplo, da osteoartrose, não existe só a ação anti-inflamatória. Então, naqueles tecidos que eu falei que as células conseguem se diferenciar, né, elas conseguem fazer uma diferenciação em condroblasto. Então, existe uma ação, uma contribuição de regeneração dessa cartilagem articular. É óbvio que, né, o processo inicial, quase que, na grande maioria das vezes, quando a gente fala de processo de osteoartrose, a gente está falando de situações de instabilidade articular, de processos primários e que fizeram com que esses pacientes desenvolvessem quadros de osteoartrose. Então, é claro que a gente está trazendo qualidade de vida, né? É importante identificar a causa de base, tentar controlar ou remover esse problema, essa causa inicial. Mas essa contribuição, por exemplo, de diferenciação celular aí na regeneração, né, nessa cartilagem articular, ela é ótima, porque por mais que a gente tenha um processo incitante, perpetuante, né, numa estabilidade articular, por exemplo, a gente, por exemplo, perde, mas ganha. Entende o que eu estou querendo dizer? Uhum. Então, essa ação de contribuição de regeneração, a própria ação anti-inflamatória, a própria ação anti-apoptótica, né? Então, a apoptose, a morte natural das células, elas vão ocorrer, né? Sempre vão ocorrer, obviamente, mas frente a uma injúria, essa apoptose é acelerada. E esses fatores todos de crescimento e outras citocinas agem fortemente trazem uma ação forte, uma ação antiapoptótica, né? E retarda esse processo, muitas vezes crônico e degenerativo. Então, eu vejo bastante indicação e o benefício dos pacientes a longo prazo. Falando em outras doenças, né, a ceratoconjuntivite seca, por exemplo, de novo, a gente está falando da ação imunomodulatória. Então, pacientes que têm uma ceratoconjuntivite seca autoimune, né, que respondem bem a drogas imunomodulatórias, né, então ciclosporina e tacrolimus, pimecrolimus e afins, vão e tendenciam sim a responder muito bem à utilização das células por conta dessa ação imunomodulatória. E aí, Ju, o caminho é gigantesco, né? Então, quando a gente conhece o mecanismo de ação das células, a aplicabilidade é vasta. Então, osteoartrose, ceratoconjuntivite seca, a sequela neurológica de cianomose, com resultados também bem bacanas, até porque a gente não tem outras alternativas tão responsivas como as células se mostram ser, né? Outras doenças de fundo degenerativo, enfim, dentro da ortopedia, dentro da dermatologia, dentro da oftalmologia, dentro da urologia. Então, são muitas possibilidades. Imagino, e olha que interessante quando a gente pensa em todos esses efeitos das células tronco, o que esses efeitos podem trazer de benefício em várias dessas doenças, como você comentou, certo, Mi? Muito bem. E aí, já entrando um pouco em sinomose,
acredito que seria interessante também nós comentarmos sobre as outras doenças. Como que é a via de aplicação das células-tronco para cada uma delas, Mi? Ô, Ju, a via de aplicação vai depender da doença, né? A gente tenta entregar as células o mais próximo da lesão possível, porque quando a gente faz a aplicação via sistêmica, a gente sempre pensa numa biodistribuição dessas células para outros tecidos. O que demanda a biodistribuição dessas células, por exemplo, numa aplicação sistêmica, é a inflamação que aquele tecido tem. Então, onde eu tenho inflamação, essas células vão ser guiadas, vão sofrer um processo quimiotático, que a gente chama, né? Que é muito semelhante, ou na verdade é igual ao que os leucócitos fazem para viajar de um lugar para o outro, né? Que é um processo de transmigração endotelial. E se eu for optar por uma aplicação intravenosa, se eu for optar por uma aplicação, uma outra via de aplicação, quem vai determinar isso para mim é a doença. Então, exemplo, trato conjuntivite seca a gente faz nas glândulas lacrimais, a osteoartrose a gente faz nas articulações. Para doenças sistêmicas, a gente opta pela via intravenosa e assim segue. E no caso, para a sinomose, seria então pela via intravenosa? Isso, pela via intravenosa. Eu acho que é legal até comentar isso, porque alguns colegas até me questionam, se eu falar assim, poxa vida, né, você está falando que precisa entregar o mais próximo da lesão possível, nós estamos falando de uma lesão neurológica, você vai aplicar células via intravenosa. Bom, eu trabalhei meu doutorado com sequela neurológica de sinomose, né, e eu trabalho há bastante tempo, né, eu trabalho desde 2007 com terapia celular. Todos os pacientes que eu tratei até hoje, com grande êxito, inclusive na resposta clínica, falando especificamente de sequela neurológica de sinomose, eu apliquei via intravenosa. Primeiro, porque vários estudos dentro da medicina humana, em pacientes com esclerose múltipla e outras doenças neurodegenerativas, com fundo desmielinizante muito parecido com o que fisiopatologicamente o vírus da sinomose faz com os nossos pacientes, embora com etiologias diferentes, que a gente tem um ganho clínico, que essas células atravessam a barreira hematocefálica e que eu não preciso colocar o paciente num risco anestésico, fazer uma punção, exatamente, né, num espaço epidural, ou seja, não, e se eu for pensar que eu faço um protocolo de 3, às vezes 4 aplicações, são 3, 4 anestesias, 3, 4 acessos, então assim, risco de você levar a contaminação, e sim, vários riscos. Eu não vejo, sinceramente, necessidade, até porque os resultados que eu obtenho desses pacientes são muito bons utilizando a via intravenosa, então eu prefiro minimizar risco e utilizar a via intravenosa. Perfeito, Mi. Pessoal, olha, eu estou aprendendo muito hoje, eu tenho certeza que vocês também. Mi, mais uma vez, muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento com a gente. Semana que vem a gente está junto de novo, certo? Agradeço. Estamos sim, Ju. Eu que agradeço mais uma vez aí. Estamos juntos. E falando em conhecimento, você, médico veterinário, precisa conhecer a nossa nova plataforma de ensino, que é o Ayuse Saber. Vai lá, faz teu cadastro, e você vai encontrar vários assuntos técnicos, não somente técnicos, mas sobre gestão, marketing, e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de todo o conteúdo que nós oferecemos ali na nossa plataforma Ayuse Saber. Além disso, nos sigam em nossas redes sociais, nós temos perfis no Instagram, no Facebook, TikTok, o endereço é @ourofinopet. Colegas veterinários, até o nosso próximo podcast. Semana que vem.